Olá, está no ar mais um cenário aqui na sua Local TV, ou seu canal 23 da NET. Nesta semana, com muito prazer, estamos recebendo o ex-prefeito de Sorocaba, Renato Ammann. Renato, é um prazer estar recebendo você aqui no nosso cenário. Boa noite a todos que nos estão ouvindo e vendo. Renato, você, hoje, maio, né? Essa semana aqui, quase no final do mês de maio, desde o final das eleições do ano passado, ficou um período afastado, não da cidade, mas afastado da mídia. E muita gente perguntando, se a gente anda na rua em Sorocaba, cadê o Renato? O que o Renato está fazendo? Como é que foi, primeiro, a derrota? Bom, em primeiro lugar, me encontravam sempre na rua, né? Eu nunca deixei de tomar meu café na padaria, de passar no supermercado, de andar nos restaurantes da cidade e sempre conversando com as pessoas. Então, essa relação não parou, pelo contrário, aumentou. Né? Agora, realmente, eu resolvi deixar de lado um pouco o contato na mídia apenas para que eu fizesse uma reflexão. Achei que era o momento de eu, com os meus 66 anos, fazer uma reflexão política, uma reflexão de vida e buscar os novos caminhos que eu vou seguir ou continuar nos meus caminhos já ainda como político. Então foi isso que aconteceu. Né? Várias coisas aconteceram no meio da campanha, coisas boas, coisas que não foram tão boas assim, alguns choques de opinião, alguns choques políticos acontecendo durante o período. Isso acontece em todas as campanhas. Você sabe muito bem disso, porque você, em tudo quanto é campanha, você está trabalhando aqui ou acolá, você sabe como é que funciona. Né? Então, eu cheguei à conclusão que foram vários os fatores e cada um com o seu peso, né? Alguns menos sérios, outros mais sérios, mas foi isso que aconteceu. Nós ganhamos a eleição no primeiro turno, né? E ganhamos com uma diferença de votos de quase 10 mil votos. E acabamos perdendo no segundo turno por 3 mil votos, quer dizer, é uma coisa para você pensar bastante, né? E então, acho eu que foram várias coisas que aconteceram. Eu até por realmente estar conversando, estar vivendo isso, já ter visto algumas campanhas, conversei com algumas pessoas e a grande maioria fala que realmente foi uma sucessão de pequenas coisinhas que podem ter acarretado isso, mas que o grande fator, sem dúvida nenhuma, foi a questão do processo do ficha limpa, que você passou a campanha todo o primeiro turno, todo o segundo turno, e o julgamento foi na quinta-feira, véspera da eleição. Essa coisa do judiciário, até porque esses processos já tinham sido julgados lá em 2010, quando você foi candidato a deputado federal. Esse foi o grande problema da campanha? Se não é o principal, foi um dos problemas principais mesmo, né? Até porque nós ganhamos esse processo na primeira instância, tanto com o parecer dos promotores, que eram em número de 6 aqui em Sorocaba, quanto do próprio juiz, que deu ganho de causa para nós. Repetindo, como você disse, o ganho de causa que nós tivemos em 2010, que foi o mesmo processo que eu vinha sofrendo por parte dessa perseguição que aconteceu durante esses meus anos de mandato de prefeito, não é? Então foi realmente um dos fatores e como ganhamos na primeira instância, perdemos na segunda instância por um voto. Foi só um voto do relator, que todos acompanharam, a pedido do relator, e aí fomos ganhar no Supremo Tribunal Federal, no TSE, no caso, com uma decisão monocrática do desembargador Dias Toffoli, que foi ratificada às vésperas da eleição. E a mídia, uma parte da mídia, quer dizer, ficou batendo, dizendo que eu ganhei, mas não levei ainda, porque tinha que ser... E geralmente, 99% das decisões monocráticas, que é a decisão só de um dos ministros, no Supremo Tribunal Federal ou no Tribunal Superior Eleitoral, ela é acompanhada pelos demais relatores. E foi o que aconteceu. Acabamos ganhando. Só que ganhamos a 4, 5 dias da eleição. E isto pode ter sido o fator que desandou a sopa, né? Ou desandou o bolo, né? E perdemos por um ponto um ponto percentual. Agora, aconteceram outras coisas também, não foi só isso.
o segundo turno teve uma abstenção, não só abstenção, como votos nulos e brancos, uma ausência do eleitor. A ausência do eleitor foi passear ao invés de votar no segundo turno. E isso foram mais de 80 mil pessoas que saíram e não foram votar. E mais umas 30 que ou votaram em branco ou votaram nulo. Né? Com isso alcançamos quase 110 mil votos. E só para repetir, 110 mil votos que não existiram. Sim. E perdemos por 3 mil. Na realidade, só para o nosso telespectador entender, alguns até não se lembram disso, o segundo turno foi dividido em quase iguais 3 pedaços. O pedaço do ausente, do branco e do nulo, 1/3 de votos dados ao candidato Renato Amari e 1/3 de votos, mais um pouquinho, mais 3 mil, dados ao atual prefeito Antônio Carlos Panunzi. E é bom que você esclareça que Sorocaba tem 427 mil eleitores. Exatamente. Né? Então, quando as pessoas falam ganhou pela maioria, e muita gente questiona isso, essa maioria não é essa maioria, é uma maioria que a matemática da justiça eleitoral acaba, por conta dela, fazendo isso. Mas só voltando um pouquinho na questão jurídica. Você teve 8 anos de mandato como prefeito, foi deputado estadual, teve 8 anos de mandato como prefeito, depois deputado federal. E muita gente fala o seguinte, o Renato fez uma administração e teve processos, muitos processos. Muitos deles, depois que deixou a prefeitura, e advogados que conhecem esse trâmite questionam algumas coisas que eles não entendem. Por exemplo, carta convite, que é uma modalidade de licitação dentro da prefeitura, que são valores até 80 mil reais, ou se for engenharia até 150 mil. Nunca ninguém viu o Ministério Público entrar com alguma ação com o prefeito para de carta convite. E muito menos o Tribunal de Contas também nem analisa essas cartas convite. Porque é uma coisa que é o dia a dia, é para fazer andar, às vezes uma coisa mais emergencial. Você se sentiu perseguido depois que você deixou o governo? Não tenha dúvida. Esses últimos 11 processos, decorrentes todos de cartas convite, e é o que você disse. E veio numa batelada só. Veio num dia só. E às vésperas da prescrição. Estava para prescrever. Prescrição é o tempo que dura para que alguma parte que se sinta prejudicada entre com algum tipo de ação em juízo. Passado esse período, algumas prescrições acontecem com 2 anos, outras com 5, outras com 10, e assim, no nosso caso específico, 5 anos de prescrição. Então, no último mês, nos últimos dias, quando acordei, vi que tinha mais 11 processos contra mim. E carta convite é quando a gente eu fiz várias, para comprar torneira que roubam numa escola, para trocar lâmpada, para trocar fiação. Quanta fiação eu tive que comprar porque roubavam fios de cobre na madrugada, quando a gente trocava a iluminação pública da cidade e não tinha uma fiscalização eficaz, não dava para você fiscalizar. Sim. Quando você via, o bandido subia no poste lá e levava o fio de cobre embora, tinha que trocar rápido, senão a cidade ia ficar às escuras. E foi assim que eu administrei a cidade. Quando a gente tinha dificuldades de fazer as licitações maiores, nós não tínhamos, por conta da própria lei, essa dificuldade de fazer essas cartas convite. Por isso que elas são rápidas e são eficazes e são eficientes. Mas o promotor não entendeu assim e eu estou ganhando todas elas no tribunal, a grande maioria. Algumas estou perdendo e estou recorrendo, e quando chega a hora ganho algumas coisas também em segunda instância, e assim a gente vai levando. Agora, vamos voltar agora para o nosso tempo. Passou esse período, já passou esses 6, 7 meses aí desde a eleição, e agora? Agora já está preparado, porque eu digo, e digo sempre isso, a próxima eleição começa quando termina aquela. Não tem, o político é um ser que ele não consegue viver sem essa adrenalina, não o período da campanha, mas toda a preparação, a conversa, o partido, tudo isso. Você, sem dúvida nenhuma, hoje é a maior liderança do PMDB na região de Sorocaba, tem um estreito relacionamento com o vice-presidente Michel Temer, com Gabriel Chalita, deputado federal do PMDB. Como é que já foi depois desse período, como é que está sendo esse retorno? Você sabe que nós temos períodos que a legislação impõe,
nós tomamos algumas definições. Para que partido o político vai, se permanece no que está, porque eles têm prazos para serem cumpridos, porque se ele se decide a ser candidato a deputado e está num partido que lhe permite esta legenda, ele fica no partido. Sim. E se ele achar que deva mudar de partido e não tem mandato, ele pode mudar de partido, só que ele tem que fazer isso 1 ano antes da eleição. Como a eleição de deputados estaduais e federais, bem como a de senadores da República e de presidente e vice-presidente, governador e vice-governador vão acontecer agora em 2014, em outubro, todos que querem disputar essa eleição terão que estar em algum partido até o final de setembro, comecinho de outubro de 2013. Então está aí, 2013. Né? Já acabou. É a eleição 2014. Quando acabar a eleição 2014, aqueles que querem ser candidatos a vereador, prefeito e vice-prefeito têm que estar em algum partido que lhe possa garantir a legenda, e isto acontece até setembro, final de setembro de 2015, para a eleição que vem em 2016. Ou seja, a movimentação é intensa e não tem anos sem eleição ou preparativos para a próxima eleição. E essa questão do PMDB, você hoje está no PMDB e, ao que tudo indica, fica no PMDB, porque eu tenho uma informação, se você quiser conformar ou não, que uma outra grande legenda, um outro grande partido, um dos principais líderes desse partido ofereceu para você fazer parte dessa legenda, inclusive com uma secretaria de Estado do governo Geraldo Alckmin, e você declinou pela fidelidade ao vice-presidente, a todo esse grupo, ao deputado Baleia Rossi, a todo esse grupo do PMDB. Você marcha no PMDB? Marcho no PMDB. E não pode ser de outra forma, né? Não pode ser de outra forma, até porque há um compromisso, né? A não ser que eu não seja candidato. Eu não sei se eu vou ser candidato. Eu sei que eu não vou ser candidato a deputado estadual, mas eu também não sei se eu vou ser candidato a deputado federal ou se eu me entrego ao PMDB para coordenar a campanha de vice-presidente da República, de governador do Estado, e de nossos senadores e dos nossos deputados, né? E deixe caminhar mais um pouco para ver o que eu faço depois das eleições de governador e presidente da República e deputados. Mas uma coisa é certa, né? Fora da eleição você não está? Fora da política eu não estou. Estou na política porque também aprendi, com os meus 15 anos de mandato, que você não faz a política só estando com o mandato na mão. Algumas vezes é até importante que você não tenha mandato para você poder agir melhor na articulação política, na articulação partidária. Tudo isso que eu aprendi nos deu a condição de, nesta eleição, caminharmos com 14 partidos políticos. Não é fácil isso, você articular com 14 partidos políticos e ir para uma eleição de prefeito e vereadores, de prefeito e vereadores, tá certo? Já estou adiantando o expediente aqui, né? Sem você ter essa condição de acesso às lideranças maiores dos partidos, tanto presidentes de diretório de executivas estaduais, como os próprios diretórios nacionais. Então, essa estrutura que eu consegui adquirir nesses meus anos, nos meus 20 e poucos anos de política, chegaram a essa definição que eu posso também ser útil também nessas articulações. Nós estamos conversando com Renato Amari, ex-prefeito de Sorocaba, aqui no nosso cenário. Lembrando você, que você também pode, nos assiste aqui no canal 23 da NET, mas pode também conhecer um pouco mais da Local TV no www.localtv.net.br. Você pode interagir com a gente, mandar pedido, sugestão, enfim, conversar e viver mais a nossa Local TV. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já. No Açougue Rei das Carnes, você encontra uma linha completa de carnes com cortes exclusivos e selecionados e um permanente controle de qualidade, como a utilização de embalagem de acondicionamento a vácuo, que garante um sabor esperado de um bom churrasco. Além de uma variedade de produtos, o Rei das Carnes inaugurou o espaço gourmet, com carnes especialmente selecionadas a gosto do cliente. Rei das Carnes, Mercadão Campolim, box 1415, telefone 3346-3396.
Bidu Casa e Acabamento, uma loja que oferece uma variedade de produtos para o acabamento da sua construção, permitindo a criação de ambientes que vão do clássico ao contemporâneo, a qualidade do atendimento e novas soluções e surpreendem seus clientes com um toque de produtos, a pronta entrega e frete grátis a Sorocaba, Votorantim e Araçoiaba. Bidu Casa e Acabamento, um conceito diferente em loja de revestimento. Estamos de volta com o cenário desta semana, conversando com o ex-prefeito Renato Amari. Renato, a gente falava no bloco anterior da campanha, do que passou, só que tudo isso já passou. Nós estamos aí quase encerrando 5 meses de administração municipal. E também andando pela rua, conversando com as pessoas, que é uma coisa que eu gosto de fazer pra caramba, os mais antigos, eu tenho escutado isso quase unânime. Esta cidade de 2013 está parecendo a cidade de 97 que o Renato pegou. É mato, é buraco, é tudo a saúde está uma desgraça. Você tem sentido? As pessoas têm falado isso a hora que você as encontra na rua, Renato? Muito. É o que mais. Vindo para cá hoje, passou um carrinho vermelho pequeno, né? Estacionou do meu lado, brecou, tinha dado sinal na descida da Comet, da Barão Tatuí, estava vindo para cá. Renato, o que aconteceu? Hoje, 7 meses depois. Você precisa voltar, você precisa voltar. Não sei o que aconteceu nessa cidade, a cidade está ficando feia de novo. Eu falei, tudo bem, obrigado e tal. E peguei, descartei e vim embora. Quer dizer, hoje aconteceu, agora aconteceu isso. E continua acontecendo onde a gente vai, né? Há um clima de insatisfação decorrente da paralisação, praticamente, e talvez até necessária, não se discute isso, né? Paralisação das ações do poder público, né? Eu tenho que dizer que tudo isso é um reflexo da administração anterior, sem nenhuma sombra de dúvidas. O atual prefeito recebeu a cidade com obras paradas, com mato, com um buraco, como eu recebi. Eu não recebi com obras paradas porque lá não tinha obra nenhuma, só tinha mato, buraco e dívida, né? E aqui também tem dívida, e aqui é dívida em dólar, né? E a equação que você tem que fazer é orçamentária. Tem dinheiro, faz. Não tem dinheiro, não faz. Tem dívida, tem que pagar a dívida para depois fazer. Agora, tem coisas que não podem parar. A saúde, por exemplo, é uma coisa que não pode parar. A pessoa fica doente, tem que ser tratada, ela não pode esperar ter dinheiro, né? Tem que sair o dinheiro de algum lugar, do orçamento do município, para atender as pessoas que necessitam. Porque está se tratando de vida, né? A saúde é uma coisa fundamental, né? E não está acontecendo isso. O que você vê é aquela tragédia quase de atendimento. É uma Santa Casa forrada de gente, é uma discussão, nem sabe quanto custa mais. Nós vimos uma entrevista agora, acho que do provedor da Santa Casa, que não sabe o valor, o custo operacional do pronto-socorro, né? Que nós construímos na ocasião em 97. E é tocado com dinheiro público, com o meu dinheiro, com o seu dinheiro, com o dinheiro do povo. Dinheiro do SUS, né? Que já vem da área da União e vem um bom recurso para cá. E hoje parece que são R$1.500.000 por mês que a Santa Casa recebe da Prefeitura. Aumentou um pouquinho, mais 500 mil, agora está para 2 milhões. Então, 2.100.000, era 1.500.000, então 2.100.000, poxa, é dinheiro. Muito. Alguma coisa dá para fazer. A gente fez tanta mágica quando era prefeito. Quando era prefeito, eu recebi um orçamento de 160 milhões para uma dívida de 120 milhões. Hoje o orçamento é 1.800.000.000. Meu Deus, eu acho que dá para se fazer muita coisa, muita coisa. Aliás, a questão de obra parada, tem uma CPI acontecendo na Câmara Municipal, uma CPI, sobre as obras paradas, e algumas oitivas já foram feitas com empresários, ex-secretários, inclusive com o ex-prefeito, e a questão é a seguinte: eles todos falaram, não, porque choveu, porque o passarinho voou, um monte de coisa.
E aí vem uma pergunta, e eu não entendo, eu não sou vereador, não posso fazer pergunta lá, mas tem algumas coisas que eu não consigo entender, que você que administra a cidade talvez me ajude. Se constrói uma ponte no Rio Sorocaba, para ligar o lado ali do Além Ponte com o lado aqui da rotatória da Praça Lainos. E não tem cabeceira. Eu não consigo entender. E é o governo que apregoou, ele tem um mantra quase, esse governo, do planejamento. E faz uma ponte sem cabeceira, como é que faz isso? O que está acontecendo nessa cidade? Você tem que perguntar para eles, né? A eles que têm que dar essas notícias todas. Né? O que eu nunca vi na minha vida você fazer uma ponte ou uma estrada que termina num paredão e você não tem nem lugar para retornar o carro. Quer dizer, não existe isso. E você fazer uma licitação só com a base da ponte, isso é um absurdo. Isso é quase que um crime. Se você vai licitar a ponte, ou você licita a ponte com as cabeceiras, ou você não licita. Ou então, você faz por conta da prefeitura, né, a cabeceira, com a equipe própria. Mas está parada a obra não sei há quanto tempo. Eu não consigo medir todas esses 5 meses, 6 meses, 1 ano. Tem creche parada há 1 ano e meio. Sabe, agora parece que eu vi no jornal a creche da... Três equipes com diretores e isso professores recebendo o dinheiro. Recurso, foram contratados para dar aula numa escola que não está pronta. E hoje está no jornal, hoje nesses dias está no jornal, saiu no jornal, que com a fotografia, uma fotografia dos funcionários sentado numa escola que não está funcionando. Isso não é planejamento, isso é um maltratamento, isso tem nome jurídico, esse maltratamento dos recursos públicos. Chama-se improbidade administrativa. Então, esse negócio da ponte que você falou é outra coisa. A falta de entrega de documentação para o governo federal liberar verbas para terminar as creches. Verba carimbada, que já estava lá. Aprovada por emendas ou até por recursos dados pelo próprio Poder Executivo nacional, né, federal, para Sorocaba. E essa obra, dinheiro não chega porque falta documentação que a prefeitura não entrega. E ninguém responde nada e quase ninguém fala nada. Então, esses assuntos são assuntos que têm que vir à tona. Alguém tem que tomar alguma providência. Nós temos 3 poderes nesse país. Nós temos o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. Então, alguém tem que fazer alguma coisa nesses desmandos que aconteceram na administração passada. E agora o prefeito que está aí eleito, né, não tem a condição de ficar fazendo isso, a não ser que faça nova licitação ou faça um empenho. Pode ser. Tem obras paradas que não têm empenho. Por isso que estão paradas. Acabou o recurso para fazer escola. Tem que fazer uma suplementação orçamentária que depende de projeto e pedido do prefeito municipal para a Câmara Municipal aprovar essa suplementação orçamentária. Eu não entendo bem, até porque eu não sou advogado. Mas eu entendo Você um pouco, fiquei foi 8 prefeito. anos como Tem prefeito. uma obra específica na Bento Jequitinhonha, que hoje estão falando que é um laguinho, mas não é um lago, era para fazer uma bacia de contenção bem ali no início. Américo de Carvalho. Isso, no Jardim dos Estados, que foi orçada, licitada, empenhada por 6 milhões. E a empreiteira esteve na Câmara, ou o dono da empreiteira, disse que os 6 milhões já foi e precisa de mais 6. Nós não estamos, os contratos só podem editar, complementar com 25%. Ele falou reforma até 50% e obra nova 25%. De mais 6 milhões. Nós não estamos falando de 6 mil reais, nós estamos falando de 6 milhões. Eu já fui processado por 6 mil reais. Sabe o que eu fiz? Eu simplesmente fiz o lava-pés. Uma obra pequena. Uma obra pequena, uma obra que ninguém queria, né? Onde morria gente na enchente, onde invadia, as casas eram invadidas todos os anos com água, com enchente. Eu resolvi. Fiz essa obra. Orçamento, 6 milhões. Por isso que eu lembrei da obra. 6 milhões. Aí eu tive que fazer o aditamento e ficou em 6 milhões e 6 mil reais. Calcule. Eu levei um processo porque eu gastei 6 mil reais a mais. Fora do percentual. Fora do percentual.
exigido para dar o que eu dei a Sorocaba, que foi na canalização do Lava Pés. 0,1%. 0,1%. Agora, 6 milhões para 6 milhões? Pô, pelo amor de Deus, 100% pode. 0,1% porque fui eu, não pode. Né? E a gente passa por lá hoje e vê que esse dinheiro, esses 6 milhões que foram gastos, tá, já estão indo para o espaço. Porque a obra de mexer com a terra, de fazer aterro, de fazer aplainar o terreno, está toda comprometida pela chuva. E você vai ter que fazer de novo essa obra. E não sei quanto vai se gastar para isso. Os primeiros 6 já estão comprometidos, além dos mais 6 que precisam. Exato. Eu não sei se agora vai, com os 12 termina. Porque vai fazer de novo parte dos 6. Aliás, os 6 milhões é uma coisa emblemática, né? Foram gastos mais ou menos 6 milhões para fazer de novo aquela a elevação da marginal, que é o maior absurdo que eu já vi. Elevar em 10, 15 centímetros, mais ou menos, para acabar com a enchente. Quando era o contrário que era para ser feito, era para se desassorear o rio, tirar a areia que vem vindo da parte montante do rio, na parte alta do rio para a parte baixa, tinha que desassorear com as máquinas, que eu fiz o tempo todo para evitar ou minimizar as enchentes no Rio Sorocaba. De repente, você vê lá, e estava novinho o asfalto, fizeram um asfalto novo em cima do novo. Só para a gente terminar esse assunto obras... 6 milhões é um negócio esquisito em Sorocaba. Tem mais uma essa todas as pessoas da cidade falam nela, porque ela roda toda a cidade, que é o tal do Sorocaba Total. Uma obra feita com dinheiro de fora, empréstimo em dólar, e que o próprio ex-secretário de Planejamento, no dia que esteve na Câmara, falou que o dinheiro não deu, não vai dar, está esperando o dinheiro de um Sorocaba Total. Qual a penalidade para o administrador público quando acontece isso, Renato? Você tem que perguntar isso para o promotor público, né, que deve fiscalizar, para a Câmara de Vereadores, que é um órgão fiscalizador também do Poder Executivo, tá? Só sei que não pode, né? É uma coisa que não pode acontecer. Você tem que ter orçamento, você tem que ter empenho, você tem que ter a condição administrativa e ter a responsabilidade funcional, que caracteriza uma probidade administrativa ou uma improbidade administrativa. Você fazer uma obra achando que pode terminar, você licita a obra e daqui a pouco a obra não pode ser terminada, ou por falta de empenho, ou por falta de recurso, ou por um projeto feito de forma errada, só para ganhar uma concorrência, várias coisas podem ter acontecido, né? Ou uma expectativa de receita que acaba não acontecendo, né? Ou por um excesso de juro que você paga numa dívida que é feita em dólar. Você tem que verificar papel, analisar o que aconteceu, para poder dizer que não tem mais dinheiro para terminar o Sorocaba, que ninguém chama de total. Todo mundo já fala que é Sorocaba parcial faz tempo, né? A gente está quase chegando no final. Para a gente finalizar essa conversa de hoje, é óbvio que você vai voltar várias vezes aqui para a gente conversar. Hoje, o Renato Amari assume a posição do líder desse grupo insatisfeito para fazer esse contraponto na cidade de Sorocaba? Eu sempre agi de acordo com o meu feeling, com o que eu penso. Eu não sou de meias palavras, eu sou uma pessoa que gosto de agir, amo a minha cidade, não admito que a minha cidade fique feia, não admito que alguém fale mal de Sorocaba. Nasci na Cesário Mota, brinquei na Praça Carlos de Campos, estudei no Estadão, estudei no Padilha, estudei na Faculdade de Direito de Sorocaba. Então, o amor que eu tenho por Sorocaba não é menor do que todos aqueles sorocabanos que se auto-intitulam de conservadores, né? Eu adoro a minha cidade, né? E vou me colocar à disposição da minha cidade, ou dos habitantes da minha cidade, que também pensam como eu, de continuar agindo, trabalhando, fiscalizando, né? E buscando alternativas para essa cidade voltar rapidamente da forma que eu entreguei. Onde Sorocaba era uma cidade cantada em verso e prosa, onde Sorocaba era uma cidade que era mágica, que você andava em paz, que você não tinha esses acidentes que tem hoje do cara ser atropelado de moto, ou que sai voando baixo aí com carros aí matando pessoas
derrubando muros, né? Essas coisas todas aí. Ou então essa cidade que, de repente, quando eu entreguei a cidade, a dengue era 0, hoje tem mais de 600 casos de dengue na cidade, né? Onde construímos muitos hospitais e funcionavam. Então não adianta você construir um hospital e não funcionar os que já existem e também não funcionar direito os que vão existir. Né? Mas os que eu construí, como a Policlínica, como o Pronto-Socorro da Santa Casa, como a Unidade Pré-Hospitalar da Zona Norte, a Pré-Hospitalar, deixamos começada o PA das Laranjeiras, né? Os projetos da Oeste, que não deu para fazer, mas acabou sendo feita também na legislação, tá? O projeto já estava pronto e não sei se a licitação estava em andamento, não sei como é que está. Mas todas essas obras que a gente fez, a reforma que eu fiz em 28 centros de saúde, todos que estavam caindo aos pedaços, e você se lembra disso, não é? Então, esta força que a gente tem vem do amor a Sorocaba, e por isso que vem a autoestima e o orgulho de nós sermos sorocabanos. Não podemos perder isso. Essa conquista é muito difícil de ser alcançada. Mas quando se alcança, a gente tem que cantar a música do Martinho da Vila, né? Segure tudo que for conquistado, segure a menina rapaz. A menina é Sorocaba, então conquistamos Sorocaba, conquistamos a autoestima, vamos cantar a música do Martinho da Vila e não deixar mais ninguém. E cobrar de todos aqueles que são responsáveis por cuidar da cidade, cuidar bem da nossa Sorocaba. Tá certo, nós agradecemos muito sua presença. Até a próxima, Renato. Obrigado. Muito obrigado, Laína. Nós vamos ficando por aqui com o cenário dessa semana. Lembrando, visite nosso site www.localtv.net.br. Na semana que vem nós voltamos com mais um cenário aqui na Local TV, o seu canal 23 da NET. Eu espero todos vocês. Até lá.